Bem, neste vídeo eu vou resolver a questão 103 do caderno rosa do Enem de 2021. O enunciado diz o seguinte: a figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo, módulo de V0, e para o ângulo de disparo, θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, θ igual a 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo, módulo de G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere seno de 53 graus igual a 0,8, cosseno de 53 graus igual a 0,6 e desprezível a ação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser, aproximadamente, o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? E aí você tem os itens. Esse movimento da bala de canhão, né, é um típico caso de movimento lançamento oblíquo, né? Você tem uma velocidade inicial, você tem um ângulo de disparo, né, em relação à horizontal, e aí você tem um movimento que pode ser descrito por uma parábola, né? E onde você tem, onde você pode dividir o movimento em as duas dimensões, a horizontal e a vertical. Na horizontal você considera que o movimento é uniforme, e na vertical você considera que você tem um lançamento vertical sob a influência da gravidade, né? Portanto, se a gente pegar aqui o vetor V0 e decompor, a gente tem aqui o V0, né? E aí você pode decompor esse V0 em V0x, em seus componentes, né? Em V0x e V0y. A gente pode obter a relação, né, entre essas componentes comparando os vetores com um triângulo retângulo, né? Você pode formar um triângulo retângulo onde você tem a hipotenusa V0 e nos lados você tem V0y e V0x. O ângulo é θ, né? É o ângulo do disparo. Usando as relações trigonométricas, né? E sabendo que θ é igual a 53 graus, a gente então tem que V0x é igual a V0 cosseno de 53 graus. Mas cosseno de 53 graus é 0,6, né? Ele diz para considerar 0,6. Então, vamos substituir aqui e encontrar que V0x é igual a 0,6 V0. Do mesmo modo, a gente pode obter que V0y é igual a V0 vezes seno de 53 graus, que foi dado como sendo 0,8, né? Seno de 53 graus, e substituindo a gente tem que é igual a 0,8 V0, o V0y. Essas relações vão ser importantes mais adiante, né? Agora a gente vai considerar o movimento na horizontal e na vertical. Para que a bala de canhão atinja o canhão A, você tem que ter na trajetória dessa bala a posição do canhão A. Durante a trajetória ela tem que atingir esse canhão A. Se a gente considerar o ponto zero no canhão B, a posição X de A é 120 metros, né? A gente pode ver da figura. Então, a gente usando na direção horizontal a fórmula do movimento uniforme, a gente tem que x0 é igual a 0 e x vai ser 120 metros. E V0x a gente já encontrou, 0,6 V0. Então, substituindo esses valores, a gente vai encontrar que o instante em que essa bala vai atingir o ponto x 120 metros é t igual a 200 sobre V0. Isso para nossa dimensão horizontal. E na vertical a gente tem que é um movimento do tipo acelerado, né?
onde você tem uma aceleração negativa, que é a aceleração da gravidade, né? Contribuindo negativamente aqui para o movimento, né? E aí você tem que, usando a fórmula do espaço, você tem que a altura é a altura inicial mais V0y t menos o meio de gt ao quadrado. Considerando o ponto zero ali no canhão B, você vai ter que H0 é zero. E H, que é o ponto, que é a altura do canhão A, é igual a 35 metros. Se a gente usar o tempo que a gente encontrou na horizontal, ele vai estar na posição 120 metros e na altura 35 metros. Ou seja, ele vai estar exatamente na posição onde está o canhão A. Porque, obviamente, quando ele atingir a posição do canhão A, ele vai gastar o mesmo tempo, né? Tanto na vertical como na horizontal. Afinal, na prática, você só tem um movimento ali, né? Que é o movimento da parábola. Então, esse instante de tempo é o mesmo. Substituindo aqui, e substituindo também que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e o v0y que a gente já encontrou, né? A gente vai ter que 35, h0 é 0, mais 0,8 v0 vezes 200 sobre v0, que é o tempo que a gente encontrou, menos o meio vezes 10 vezes 200 sobre v0 ao quadrado. E aí é só fazer conta, né? A gente precisa encontrar o v0. Simplificando aqui, a gente vai encontrar aqui 125 é igual a 5 vezes 40.000 sobre v0 ao quadrado. Isolando o v0, né? A gente vai pondo o v0 para a esquerda e o 125 para a direita, né? Dividindo tudo. A gente vai simplificando aí que v0 ao quadrado é igual a 40.000 sobre 25. Se a gente tirar a raiz, a gente tem que raiz de 40.000 é igual a 200. E raiz de 25 é igual a 5, né? Então, o v0 vai ser 200 sobre 5, que é igual a 40 metros por segundo. Que é, né, a opção do item C, né, da questão, que é a resposta correta, né? Então, o item C, 40 metros por segundo, é a velocidade inicial que a bala no canhão B precisa ser disparada para atingir o canhão A nesse ângulo de disparo de 53 graus. É só isso, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.